Olá, torcedor, eu sou o Palmieri, ex-atleta de futebol, e aqui hoje representando a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Nós vamos trazer para você aqui uma pesquisa científica feita na Alemanha por renomados pesquisadores, entre eles um brasileiro. Você vai ter acesso a toda essa informação sobre as trocas dos treinadores durante 16 anos do Campeonato Brasileiro. Muito interessante, não é? Então é um presente que nós recebemos, o esforço, o empenho desses profissionais e você, torcedor, também, que a gente possa trabalhar em conjunto naquilo que for melhor para o futebol brasileiro, das trocas e a sua razão principal, consequências, e se essas trocas tiveram dentro da matemática, dentro desse estudo científico, o resultado esperado para quem as efetuou. E que essa pesquisa chegue também, esse estudo científico, chegue nas mãos dos clubes, dos dirigentes, executivos, enfim, de todos que trabalham no futebol, contratando e mandando embora os treinadores de futebol no Brasil. Vamos lá. Vamos falar sobre um estudo científico feito na Alemanha, na Universidade do Esporte em Colônia. É uma investigação científica sobre as causas e consequências que ocorreram, né, no Campeonato Brasileiro de 2003 a 2018. O impacto dessas mudanças, né, no comando técnico. Aí estão os responsáveis pela pesquisa, o brasileiro Matheus Galdino, mestre em gestão esportiva. O meu nome é Matheus Galdino, eu resido na Alemanha, já atuei muito na prática no Brasil, ligado ao esporte. Eu não estou aqui para ensinar ninguém sobre futebol, muito pelo contrário, eu humildemente me porto como alguém que só quer compartilhar informações ou evidência científica que possam servir de plataforma para melhores tomadas de decisão e que vocês também consigam enxergar para um ângulo, uma perspectiva diferente, aquilo que de repente sempre esteve à frente de vocês, mas vocês não tiveram acesso a embasamento, a critérios e nem análise estatística avançada. Um treinador de futebol no Brasil não assina um contrato de trabalho, ele só assina uma prévia da sua rescisão contratual. Quando a gente fala de econometria, e eu vou tocar muito nesse ponto, nada mais é do que uma análise estatística avançada sobre um grande volume de dados. Essa investigação ela foi conduzida aqui na Universidade do Esporte da Alemanha, em Colônia, juntamente com outros dois doutores de grande reputação internacional, a doutora Vicker, alemã, e o doutor Sobin, americano, mas atua na Universidade de Alberta, no Canadá. Ambos já têm muito conhecimento, outras publicações com o tema, porém, a gente nunca explorou o Brasil do ponto de vista científico para gestão, economia, administração esportiva. Esse tema ele é inédito, é um material inédito para o esporte brasileiro, não somente para o futebol. As pessoas não gostam muito do futebol, não gostam muito do trabalho, gostam do resultado só de quem ganha. A única coisa que a gente tem na vida é um pouco mais de chance de ganhar quem joga bem, quem tem bom desempenho. Então, se citou que são 4 jogos, uma vitória, a gente podia colocar que se dos últimos... A gente teve 3 vitórias seguidas, depois teve uma derrota, teve um bom desempenho no segundo tempo do Fluminense. O dia que perder, parece que é uma coisa que fica esperando perder para poder falar mal, vai perder. Mas aqui todo mundo vai trabalhar no limite. O que prevalece praticamente é sempre só o resultado. Então a gente não valoriza quem trabalha, é igual o do Gabriel Sara. Eu acho que as perguntas vão ser hoje, né? Todo mundo querendo massacrar o moleque como se fosse um jogador pequeno, um jogador menor, e o treinador fosse um idiota que o coloca para jogar. E quando não é nada disso. E não é porque ele fez os 2 gols, é porque ele é bom. Se não fosse bom, ele não estaria jogando. E que passa por esse processo de transição. E assim a gente vai matando um monte de moleque que poderia ser jogador, a gente vai matando porque tem que suportar o moedor de gente o tempo todo, que ele não para. O moedor de gente o tempo todo, que ele não para.
Ele quer sempre o sangue dos outros, ele quer, hoje deve estar falando, é muito normal, é super previsível, hoje deve estar falando do Thiago Volpe, que falhou, mas não vai falar da defesa que ele fez, obviamente, porque não é legal falar da defesa que ele fez, vai falar da falha. Como deve ter falado da falha do Cássio, quando falhou contra o São Paulo, então a gente fica sempre no negativo. Fica vendo aquela coisa facinho, que qualquer pessoa vê, errou um passe, errou um chute, errou um domínio, e aí vão avaliando e vão destroçando e detonando jogadores jovens. Ainda sobre a máquina de moer, citada pelo Diniz, aqui a gente tem uma enquete, duas enquetes, na verdade, uma seguida da outra. Quando o São Paulo enfrentou a LDU, em caso de derrota, Fernando Diniz deve ser demitido do São Paulo. E depois da derrota, Fernando Diniz é o maior culpado da derrota do São Paulo para a LDU. A gente sabe que essa matéria é uma matéria tendenciosa, ela é direcionada e, por que não dizer, até de má fé. E a gente sabe que a imprensa exerce grande influência sobre a torcida, que por sua vez ambos exercem grande influência sobre a figura do treinador, formando opinião e pressionando assim diretorias, presidentes, dirigentes, executivos, aqueles que contratam e mandam embora os treinadores. Aqui a gente tem exemplos de uma cultura distinta do futebol brasileiro, mas a gestão profissional sobre clubes de futebol na presença de um treinador, ela já está disponível para nossa visão há muito tempo. O Arsène Wenger todos conhecem, ficou 22 anos no comando do Arsenal. Para quem não sabe, ele é jogador formado em economia. Esse é o retrato do estado atual das competições, em especial a gente está tratando do brasileiro. Ano passado, o Campeonato Brasileiro ele demitiu, num espaço de 20 horas, 4 treinadores, brasileiros de 2019. A pesquisa contempla até 2018, mas essa continua sendo uma realidade em evidência no Campeonato Brasileiro. Os pontos de reflexão que eu gostaria que vocês tivessem em mente para hoje é que o principal deles, essa alta rotatividade de técnicos no Brasil apresenta de fato algum resultado positivo, porque se ela acontece a todo momento, os dirigentes, os responsáveis, tomadores de decisão devem estar bem embasados para dar sequência nisso. Nós vamos descobrir por um viés científico, acadêmico, embasado em revisão literária em avaliação econométrica ao longo de 16 anos. Então, não é opinião, não é argumento subjetivo, é evidência. Nós vamos olhar causas que levam à troca, olhando o contexto, o sistema competitivo brasileiro, outros fatores que têm algum impacto para preceder uma mudança de comando. Nós analisamos até 5 jogos antes da tomada de decisão. Então, não somente o jogo anterior. Ao longo na janela de 5 jogos até a decisão ser tomada, o que ocasionou aquela troca. E após a troca, nós estendemos a análise até 10 jogos para saber se, de fato, o novo treinador ou essa mudança que aconteceu vai trazer algum resultado positivo, negativo, ou se é neutro do ponto de vista científico e estatístico. Por fim, como a gente interpreta isso para uma realidade prática? Comparado a outras 14 ligas, onde nós temos os estudos científicos, acadêmicos bem desenvolvidos, o Brasileirão, porque aqui nós estamos falando somente de Série A do Campeonato Brasileiro, é disparada a liga que mais troca comando técnico no planeta ou entre as principais ligas de futebol. É um ponto de atenção já inicial, porque se o treinador brasileiro não recebe condições sustentáveis para desenvolver o seu potencial, as suas ideias, os seus conceitos dentro do próprio país e tem que trocar a todo momento, vai chegar ao final de 3, 4 anos, ele vai ter passado por 7, 8 equipes e isso não vai soar bem para uma sequência de trabalho. Ele não consegue tomar decisões de longo prazo. As competições estaduais não estão contempladas aqui. Então, esse número ele é ainda maior. Aqui nós analisamos somente as mudanças de comando
que aconteceram a partir do primeiro jogo até o último jogo, a última rodada do Brasileirão, dos 16 anos de pontos corridos entre 2003 a 2018. Quando nós cortamos a análise somente da janela do Brasileirão, a média de permanência no comando são 65 dias. São meros 2 meses. Durante o ano são 190 dias. Mas se a gente fecha, ou seja, da data que entrou, a data que saiu, 190 dias. Se fechar somente durante o período em que acontece o Brasileirão, em média, um treinador brasileiro dura 65 dias no cargo. Uma média de 2 treinadores por temporada para cada clube do Campeonato Brasileiro. Ou a sequência de uma projeção de carreira dos treinadores no Brasil e não ajuda o futebol brasileiro como um todo. Imagina vocês se isso chega aos ouvidos de alguém que teve que permanecer 4 anos no cargo até atingir o primeiro dos 2 grandes objetivos, ou sem ser campeão, sem chegar, porque somente um clube pode ser campeão em uma temporada de uma liga de pontos corridos, e somente um pode ser campeão em um torneio eliminatório. Qual seria a opinião do Klopp, por exemplo? Oh, what I can say, the way the Brazilian clubs are doing is definitely wrong. Because I think since I know it, there were always the coaches come in for a week, for 2, for a month, for 2 months, for 3 months, like they can perform wonders. It's not possible. It's football. And if you are interested in football, you have to accept what you have to do in football. That's hard work, working together, bring players together that they can perform together. That needs time. If you don't give the players the time, you have nothing. You start against the same thing and you hope somebody finds the right words or whatever. So I don't know how it works. I can only tell you, like you do it in your country, it doesn't work. And the pressure you put on the coaches is too big. Too big. That's not possible. You have to feel together with the team and have to do these things together. And how is that? That's not done in 1 week. That's not done in 1 month. That's not done in 1 year. Be convinced about the guy you sign, then give him time. That's how it should work. When I left Dortmund, my last sentence maybe were, it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it, that you think much more positive than today about me and all the people at LFC. If we want, this could be a real special day, if we want. And if we are prepared to work for it, if you are patient enough, all these things, if we want, then we can start in a very difficult league with opponents that are big and bigger and bigger maybe, but in a special Liverpool way, we can be successful when we can wait for it, of course. But I don't want to say we have to wait the next 20 years and I'm sit here again. I know when I sit here in 4 years, I think we won 1 title in this time. A outra questão, Celito, que você já me acompanha aqui há algum tempo, a gente faz programas juntos, é que eu bato na tecla da questão da manutenção do trabalho. O que eu acho é o seguinte, antes de contratar o treinador, você tem que fazer a entrevista como o Flamengo fez. Pesquisar quem é o melhor treinador, qual é o processo de treinamento, qual é a metodologia, o jeito de jogar, a ideia e pronto. Quando você tem convicção no trabalho, você tem que dar tempo para o treinador. Você não pode medir o trabalho do treinador por um campeonato estadual, eu acho que foi o André Hernan que falou que o São Paulo ia dar 5 jogos para o Fernando Diniz do Campeonato Brasileiro. Eu não posso mais acreditar nisso e a gente faltar critério de avaliação. Porque quando o Klopp passa 4 anos no Liverpool e dali a 4 anos ele conquista uma Champions League e o título mundial, a gente bate palma avaliando, que processo legal de trabalho. Quando a Alemanha passa 3 Copas do Mundo fazendo uma transformação na sua ideia de jogo e uma transformação nas gerações para ganhar uma Copa do Mundo, e foi aqui no Brasil em 2014, a gente fala que trabalho. Aí quando o Tite vai para a seleção, se o Tite não ganha uma Copa América, a gente quer que o Tite saia. Avaliar o trabalho, criticar o trabalho é a nossa parte. Agora, daí, querer que o trabalho não tenha continuidade porque o resultado não aconteceu no primeiro momento, isso eu acho errado. Por que a gente tem que avaliar ele pelo estadual, pelo resultado, né? Porque quando ele classificou de uma forma inesperada, a gente começou a falar até que o Corinthians estava jogando bem e não estava. Você sabe disso, que o Corinthians não jogou bem. Como criou pouco hoje, como o Palmeiras criou pouco hoje. Mas isso a gente não pode levar para um outro lado. A discussão é analisar o jogo, analisar o trabalho. Não se o cara tem que permanecer ou não, desde que
tem havido convicção na contratação. Não aquele treinador que a gestão traz para separar raio porque o cara tem nome. Aí é outro critério. Agora, quando tem convicção na contratação e o trabalho não está acontecendo, dá tempo, porque a gente dá tempo para os caras que vêm de fora, a gente acha legal, né? Quando o Klopp fica 4 anos, como eu falei, sem ganhar nada, e a gente, que trabalho legal, depois de 4 anos ele estruturou, e aqui a gente dá um estadual, nem isso, às vezes, antes do estadual o treinador é mandado embora. Se o clube está no meio da temporada, ele trocou e a liga vai dar continuidade, ele precisa de uma peça de reposição imediata. E ele não tem o tempo suficiente para avaliar opções ou para chegar numa conclusão que esteja próximo da filosofia do clube e nem da realidade dos recursos que ele tem à disposição, que são os jogadores que fazem a diferença, que executam, de fato, o jogo dentro de campo. Toda mudança de líderes é tratada como um evento de sucessão. Então, nós nos baseamos sempre nisso quando vamos investigar a economia do esporte. Na literatura, nós temos exemplos que indicam consequências positivas, que é tratado como a teoria do senso comum. Outros estudos que enxergaram consequências negativas após uma mudança de comando no esporte, é a teoria do círculo vicioso. E temos a teoria do ritual do bode expiatório. Acreditem ou não, isso é uma teoria embasada em administração, iniciada na década de 60, que deu sequência com inúmeros estudos, ligas e países afora, que chega a conclusões muito mais aprofundadas de que a troca de comando entrega resultados neutros, ou seja, não há qualquer tipo de alteração como consequência dessa decisão. A teoria do ritual do bode expiatório é a mais fácil de se compreender. É o resultado da nossa análise no Brasil, isso eu já antecipo. É o famoso lavar as mãos, no bom e velho português. Terceirizar a culpa para um treinador, abrir mão da responsabilidade que não é de uma pessoa específica, porque o sistema de alto rendimento ele é muito complexo, é muito dinâmico, mas é se entregar ao treinador como o grande culpado pela situação pela qual o clube venha passando e, de certa forma, diminuir a pressão que vem ou internamente de uma briga política, da torcida e da mídia. Mas a gente não consegue medir quem potencializa quem. É a mídia, é o torcedor, é o dirigente que está no cargo. De onde vem essa maior intensidade de pressão externa? Nós analisamos exclusivamente a Série A do brasileiro, como eu já tinha antecipado. São os 16 anos de pontos corridos, a partir de 2003. 2019 não faz parte da análise, justamente porque ele foi concluído ano passado. E nós espelhamos 2 perguntas. Então, basicamente, nós respondemos essas 2 perguntas com base em evidência científica e análise estatística avançada. Os fatores determinantes que levaram à troca de comando técnico, sendo que nós estendemos ali até 5 jogos antes da mudança de comando, e depois nós respondemos quais são as consequências, né? Quais são as trocas, o que essas mudanças de comando técnico acarretam para o desempenho esportivo, para o rendimento, para a performance da equipe, que é onde nós chegamos à conclusão da ritual do bode expiatório. Isso é para vocês terem em mente que o objetivo principal é responder essas 2 perguntas. A ciência surge para oferecer melhores informações para uma melhor tomada de decisão. Se nós não soubermos medir, analisar, avaliar o que realmente está causando impacto, sempre vamos repetir os mesmos erros, sempre vamos nos deparar com as mesmas situações, decisões e equívocos que não tendem a ajudar a ninguém dentro do cenário brasileiro. Esse é um dos fatores. Outros fatores são da insegurança da atividade profissional, que fica muito mais fácil para mim como técnico fazer o seguinte: eu vou pegar e não vou sair jogando, eu quebro essa bola, depois eu vou tentar jogar no campo adversário. Porque se eu tentar sair jogando aqui, e aí eu tomar o gol, eu tomo 1, 2, nós perdemos uma terceira, eu tô fora. É duro, sabe? A inconstância da atividade. Ela te traz uma série de outros benefícios, mas ela te traz uma insegurança muito grande. É muito inconstante, sabe? Então, tu arriscar
Eu lembro, aí eu vou contar, eu lembro no Grêmio, quando eu assumi o Grêmio, nós fomos jogar em Curitiba, e nós fomos sair jogando e nós tomamos o gol. Tu lembra? Aí eu sentei pro Kleber e disse, Kleber, ou a gente vai arriscar uma ideia de futebol que a gente tem, ou a gente vai arriscar o nosso emprego. Digo, vamos arriscar o emprego, mas a minha ideia é aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de ter um time, uma seleção que tem em média 600 passes por jogo, e que ela proponha, que ela goste. Se eu for demitido, como tantas vezes fui, mas pelo menos vai ser com a minha ideia, com a nossa ideia. Mas é difícil, cara. É difícil. Eu poderia não ter chegado aqui, como uma série de outros técnicos ficaram embarrados no meio do caminho. Por quê? Porque não deu tempo de continuar o trabalho. Nós também controlamos as competições continentais por um motivo óbvio também. Ali, isso afeta calendário, afeta logística, afeta preparação, o elenco disponível para a disputa da Liga Nacional. Olhando de uma forma mais sistêmica ou logística, o calendário competitivo do Brasil não oferece nem mesmo 30 dias de pré-temporada, vocês bem sabem. Nós temos a incidência de 2 janelas de transferência que são desleais para os clubes brasileiros, pela desvalorização do real e também pela condição da Liga Nacional. Os estaduais consomem ali o primeiro quarto do ano, ou o primeiro terço do ano, porque eles se estendem até o final de abril. E só para vocês entenderem por que é importante a gente controlar, né? É claro que na prática vocês sabem, mas durante a vigência do Campeonato Brasileiro, se nós não medirmos o impacto da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, nós não vamos chegar num resultado assertivo. Vai ser aquele resultado com asterisco ao longo dos 16 anos, que seria aqueles 37,1 vezes 16 temporadas, somente mudanças durante o Campeonato Brasileiro, ao longo do período, representando 13 estados. Ao todo, 264 treinadores, em média, 46 treinadores por ano participando. Lembrando que 2003, 2004 nós tínhamos 24 clubes, 2005 nós tínhamos 22 clubes participantes da Série A, a partir de 2006 nós tivemos 20 clubes. Então aqui, Palmieri tinha citado ali, 2,2 a média por clube, veja por técnicos. Se nós temos 20 clubes participantes por ano em média, você tem 45 treinadores passando por ano. Claro que numa troca, uma troca de treinador envolve 2 treinadores. E se houver interino, são 3 treinadores e são 2 trocas. Márcio Barros é o mais novo, passando pelo Grêmio Prudente. Evaristo Macedo é o mais experiente na nossa análise. 80% dos 264 treinadores foram ex-jogadores profissionais. E isso a gente analisa. A gente analisa se essa relação binária de ter sido jogador ou não, se isso afeta de alguma forma a causa ou a consequência da troca. Vocês vão ver. Se a gente for dispor de forma longitudinal todas as 594 trocas e os 264 indivíduos, é assim que fica o Campeonato Brasileiro. Os números são maiores de 2003 a 2005 justamente porque a gente tem um volume maior de clubes, né? 24, 22, a partir de 2006, 20 clubes. Em média, somente 5 clubes por temporada não trocam de treinador. Aqui a ordem é indivíduo e mudança, não é isso? 56 treinadores, 47 mudanças, é isso? Exatamente. Exatamente. Quantos treinadores passaram durante o Brasileirão em cada um desses anos e quantas mudanças foram presenciadas, incluindo interinos também? Os clubes de futebol, eles dependem de um estatuto que, por sua vez, elege, né, um presidente através da sua diretoria, conselho e de seus sócios. Essa é a formação de um clube de futebol. O presidente pode eleger vários vice-presidentes. O departamento de futebol pode ou deveria ser ocupado por um responsável, no caso o executivo. Clubes estruturados contratam seus executivos, outros trabalham com gerente, com supervisor, algum diretor assume essa função, né, do departamento de futebol, ou o próprio vice-presidente às vezes também assume essa função.
Quando o executivo chega no clube, geralmente ele encontra uma comissão técnica permanente, que é aquela fixa, né? Geralmente ocupada também por auxiliar técnico, preparador físico, treinador de goleiros. Clubes mais estruturados, essa comissão técnica aí pode chegar de 3 a 20 membros. E os executivos também encontram, quando chegam, né, nos clubes, o staff técnico, que complementa a comissão permanente, com o departamento médico, departamento administrativo, RH, operacional. E, como eu disse, clubes mais estruturados podem ter mais profissionais nessas áreas. Depende aí realmente do poder de fogo do clube, né, a sua receita. E os clubes de futebol têm lá o seu elenco de jogadores. O executivo também pode chegar e trazer as suas indicações, errando um pouco para cima, errando um pouco para baixo, dependendo do orçamento do clube, da divisão. Basicamente é assim que funciona um clube de futebol. E o treinador, quando chega, traz a sua comissão, geralmente um auxiliar técnico e um preparador físico, quando consegue levar 2. Geralmente eles levam um só. E o treinador aqui no Brasil, quando consegue, com muita sorte, ele consegue trazer aí até 5 jogadores, indicar, né, na verdade, 5 jogadores para ajudar a compor o elenco que ele vai trabalhar. A imprensa e a torcida, elas são 2 componentes fundamentais na estrutura dos clubes, porque a imprensa cobre os clubes e a torcida acompanha o que a imprensa faz. Isso é uma máquina que gira desse jeito. Eu trago para vocês todos os treinadores estrangeiros que atuaram no Brasileirão durante esse período. Só tem uma ausência nessa lista que eu não coloquei, é o Sérgio Vieira, também por coincidência também português, quando ele foi interino do Atlético Paranaense, em 2015, se não me engano, 2015 ou 2016. Ao longo desse período de 16 temporadas estão aqui. Vocês enxergam 2 números, um em negrito na faixa de cima e um abaixo, que ele nada mais é do que um espelho daquela explicação que eu passei para vocês de tempo no cargo ao todo e tempo no cargo durante o Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pega aqui o exemplo de 2016, Diego Aguirre, no Atlético Mineiro, vocês veem que ele ficou, a partir do momento que ele foi contratado até o dia que ele foi demitido, 164 dias. Porém, no Brasileirão, ele ficou apenas 6 dias. Vejam vocês pelos anos que está bem definido nessa coluna do lado esquerdo dos distintivos dos clubes. Antes de 2014, nós temos só 4 nomes antes de 2014. Ou seja, nós temos o ciclo de Copa do Mundo de 2 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14. Após o 7 a 1, vejam o que acontece com a incidência de estrangeiros no país. Ao todo, nós temos 16 temporadas, 16 passagens efetivas de treinadores estrangeiros. Seria uma por temporada. Só que essa incidência ela aumenta a partir de 2014. E nenhum desses treinadores estrangeiros completou 365 dias no cargo. Eu também não quero emitir opinião aqui dizendo que a passagem do estrangeiro, só pelo fato de ser estrangeiro, foi bom ou ruim. Não foi, porque esses treinadores passam pelas mesmos desafios e falta de tempo e consistência que todos os outros brasileiros. A diferença é o que Jesus e Sampaoli foram os 2 primeiros estrangeiros a atingir o topo da tabela. Isso era inédito. Tem, além do toque do Bodão, do que ele falou, tem um monte de mais, né? Tem mais. Porque não adianta o cara estudar, se formar, virar doutor e em 3 meses ele ser demitido. Não, sem dúvida, que o Bodão abriu com isso, inclusive. Que é uma outra coisa, Bodão. Também tem que fazer a gestão dos dirigentes também. Sem dúvida. Porque a gestão nossa é ruim pra caramba. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que fazer curso pra eles também. Sem dúvida. Porque a gestão nossa de futebol é muito ruim, cara. Muito. Entendeu? É muito na emoção. Não só do futebol. É muito amor e ódio, cara. É muito amor e ódio. Não dá, cara. Não só do futebol dentro do campo. Tem um pouco de razão no negócio, pô. Senão, qualquer hora, igual agora, já 3 jogos que o São Paulo perdeu, já o cara não serve mais. Pô, não é assim que se analisa. Por isso que tem que ter um cara nesse meio tempo aí entre o presidente e o treinador, tem um cara que conheça futebol, né, que no momento ruim chega, ô presidente, não, o cara trabalha, o cara é bom pra caramba.
Nós temos que ver o que é. Às vezes você vende jogador, às vezes o jogador machucado. Você tem que analisar. Não se analisa nada, cara. Não, tá fora. Só o resultado, cara, tá fora. Bateu, depende da bola. Bater e entrar, como eu falo. Ou bater e sair. Pô, aí não dá, cara. Entendeu? Então, se falam muito dos treinadores, mas se falam muito pouco da gestão também no futebol. Tem que se falar mais também, porque a gestão não é boa. Viu, Maurício? Muito bem. Quais os fatores, né, que contribuem para uma vitória ou uma derrota? Erro do treinador? Sim, o treinador pode errar, né, pode escalar mal, pode... Às vezes escala com a melhor das intenções, mas a coisa não acontece, não flui. O erro de arbitragem pode comprometer o resultado? A lesão de um atleta no jogo, ou ele não pode ir para o jogo por causa da lesão, uma má administração das coisas que gerenciam ali o futebol podem resultar em uma derrota? A expulsão de um atleta no jogo, má contratações podem influenciar na derrota dentro da competição? A venda de um ídolo no meio de uma competição, o clube precisa fazer caixa e vende o atleta. Um cartão amarelo, né, que cause uma suspensão, atrapalha o rendimento dele dentro do campo, porque com o cartão amarelo você tem que reduzir ali o seu ímpeto, porque qualquer entrada mais forte você pode ser expulso. O cartão vermelho, uma expulsão, pode comprometer o resultado. Os clubes, né, através das atividades do dia a dia, dos problemas políticos, problemas administrativos, problemas de relacionamento com a torcida, a falta de habilidade para lidar com o dia a dia que envolve o futebol, pode fazer com que um resultado seja adverso no dia de jogo. Erros individuais, o atleta cometeu uma falha, pode provocar uma derrota. O salário de um elenco atrasado pode provocar uma insatisfação, e essa insatisfação ser generalizada, e os atletas, ainda que involuntariamente, podem não corresponder à expectativa. Rescisões contratuais, elas podem comprometer. Você está contando com o atleta, teve um problema administrativo, ele acabou rescindindo o contrato e você não pode contar com ele. Isso pode acarretar derrota dentro do campo de jogo. Por que então atribuir ao treinador, e somente a ele, 100% da derrota? Se existem N fatores que podem contribuir, e cada um desses fatores ser de departamentos que independem da ação do treinador. Estatisticamente significativos, nós temos resultados até 4 jogos antes. Então, num português clássico, a gente tem essa máxima do perdeu 3, está fora. Vocês podem ampliar isso para perdeu 4, está fora agora, do ponto de vista estatístico. Cientificamente, olhando aqui o último jogo, 33,1%, o que isso significa na prática? Para cada ponto adquirido pela equipe, pelo treinador, com aquela equipe, no último jogo antes da sua troca, estatisticamente ele conseguiu diminuir em até 33% a sua probabilidade de sair do comando. Na prática, 5 jogos antes da troca não explica o motivo da troca, não explica por que a troca aconteceu. A gente tem que olhar uma janela de 4 jogos, como está bem explícita aqui. E se vocês olharem que os percentuais diminuem, uma forma de interpretar também é que o pensamento é muito imediatista. Porque se o nosso percentual ele é dobrado um jogo antes da troca, quer dizer que os resultados de 1 até 2 jogos antes determinaram muito a decisão de uma mudança. Não tanto quanto 3, 4 jogos atrás. Então é aquele pensamento muito impulsivo de olhar sempre o que aconteceu 1, 2, 3 rodadas antes daquela decisão. Agora eu perdeu 4 e está fora. Por que vocês fizeram por ponto aqui? Porque é uma métrica objetiva de desempenho, de performance. Porque qual é o objetivo do clube numa temporada? Chegar ao fim da temporada com o máximo número de pontos possíveis para ganhar o campeonato superior ao segundo colocado. O modelo ideal seria o clube saber qual, dentro da sua realidade, dos seus recursos, da sua estrutura,
quantos pontos ou qual a faixa da tabela ele quer terminar ao longo no final do ano. Você sabe que o treinador ter esse espaço, esse tempo para atrair ou conquistar esses pontos. O que acontece é que às vezes tem uma janela de 5 a 10 jogos que não há coleta de pontos, seguida por outra janela de 5 a 10 jogos que há coleta de pontos sequenciais. O que a gente mostra aqui, e aqui não é opinião, não é a minha opinião, não são números soltos. Estatisticamente, olhando todas as 594 mudanças de comando no Brasil, até 5 jogos antes dessas mudanças, foi isso que se constatou. Que se o treinador, para aqueles treinadores que não trocaram, porque aqui a gente está considerando quem trocou e quem não trocou. Então, para quem não trocou, né, para os treinadores que não saíram do cargo, aqui também tem um peso. Porque aqueles que não saíram coletaram os pontos necessários que, de certa forma, evitaram aquela troca. Então, assim, o importante nessa interpretação é saber que, na realidade do Brasileirão da Série A, uma perda de pontos sequencial dentro de 4 jogos, ela é muito preocupante para a continuidade do trabalho do treinador. Por isso que eu usei a máxima do perdeu 3 está fora, mas aqui estatisticamente, cientificamente está comprovado, você consegue medir o peso de cada ponto em cada jogo que antecede uma eventual troca. Num cálculo mais avançado possível, para nós, mostra o imediatismo da tomada de decisão para a sequência no cargo de um treinador na Série A do Brasileiro. Esse é o principal ponto, que o treinador não consegue trabalhar a longo prazo. Porque se ele deixar de coletar pontos numa janela de 2, 3 jogos, a situação dele já está com um pé quase fora, devido ao que acontece ao redor do clube ou ao redor da tomada de decisão. Perfeito. Isso a gente consegue enfatizar mais olhando a diferença no placar. E por que a gente escolheu ponto por jogo e diferença no placar? Primeiro, porque são as métricas mais objetivas e públicas possíveis, que como se mede o desempenho esportivo de um time de futebol. Você vai ver quantos pontos vai conseguir em um jogo que for disputado, quantos gols vão ser marcados, quantos gols vão ser sofridos. Então, o que isso representa agora para nós? Diferença no placar. Então, para cada gol a mais que a equipe do treinador obter naquela partida, ele diminui a sua probabilidade de saída do cargo em 13%, 3 jogos antes da eventual mudança, 12% e 25% um jogo antes. Então pense numa goleada. Pense num treinador que sofreu uma goleada. Ele vai aumentar, se ele já vem com perda de pontos, ou não vem adquirindo pontos, ou pelo menos não vem ganhando jogos, e ele sofre uma goleada, ele aumenta. No último jogo, ele aumenta mais a probabilidade de uma troca dele do que se ele tiver conquistado 3 pontos há 3 jogos antes. Porque se há 3 jogos atrás ele conquistou 1 ponto, ele ganhou 15% a mais de probabilidade de permanência. Se você transitar aqui percentual por ponto, percentual por gol acima do seu adversário, você consegue ver o peso que esse imediatismo causa na tomada de decisão. Esse é o principal ponto interpretativo. A janela de 3 a 4 jogos influencia a permanência do treinador brasileiro estatisticamente, sim, de fato. Então, a máxima que o treinador passa a falar, perdeu 3, está fora, ela é cientificamente comprovada. Se antes do jogo havia uma expectativa mínima de pelo menos empatar a partida, antes do jogo começar, a probabilidade do treinador permanecer no cargo já é diminuída em 61%, ou seja, já aumenta a chance de uma troca em 61%, só pelo fato dele ter que empatar a partida antes das 594 trocas. Isso mostra o nível de pressão, que no bom português seria o seguinte: bom, esse jogo você tem que empatar. Se você nem empatar, é porque você não tem condições de manter o seu cargo. Se o quarto e o quinto jogo a gente não enxerga nenhuma influência de probabilidade de permanência ou saída do cargo, nem para mínimo de 1 ponto, nem para 3 pontos, isso quer dizer que os dirigentes tomadores de decisão não estão
numa interpretação rápida, não estão preocupados com o que aconteceu há 4 jogos atrás, há 5 jogos atrás. Eles estão preocupados com o que aconteceu há 3 jogos, há 2 jogos, há 1 jogo. A gente está falando aqui é que o treinador vive rodada após rodada numa janela de 4 jogos, se ele tiver sorte do calendário o ajudar a jogar somente final de semana, ele está trabalhando com uma janela de 1 mês. Então a gente está falando de um treinador que assume um cargo e corre o risco muito alto de entregar o mesmo cargo após 1 mês. Agora, vocês lembram do Klopp falando o que se faz em 1 mês. Vocês bem sabem o que se faz em 1 mês, o que se consegue entregar dentro de 1 mês, principalmente se entrar no meio da competição. A Libertadores, Sul-Americana, a Copa do Brasil são torneios eliminatórios com contextos diferentes e que duram menos tempo. Uma eliminação da Libertadores praticamente tritura um treinador no Brasil. Após ser eliminado da Libertadores, a probabilidade dele sair do cargo é 310% após uma eliminação. Se mesmo assim ele foi eliminado da Libertadores, ainda conseguiu jogar uma partida e ir para uma segunda partida, ele ainda está com uma probabilidade agora até maior de 560%. É avassalador, ou seja, se até 4 jogos após uma eliminação o treinador ainda sofre uma consequência quase que impossível, para não dizer impossível, de permanecer no cargo, porque a gente olha 182% de probabilidade de mudança de comando após uma eliminação, até mesmo 4 jogos atrás. O maior triturador de sequência de comando no Brasil é a Copa Libertadores da América. Então, a partir da mudança de comando técnico, nós olhamos até 10 jogos após a mudança da permanência desse novo treinador. Para aqueles que duraram 10 jogos, né? Mas, na verdade, todos estão sob análise, mas nem todos duram os 10 jogos. Nós escolhemos 10 jogos baseado na média de permanência do treinador no cargo durante o Brasileirão. Vocês se lembram, há 65 dias, eu já tinha feito aquele cálculo básico, 2 meses, 8 finais de semana, vai jogar 8, 10, 12 jogos, então nós estendemos essa janela de 10 jogos, que seria o máximo de tempo ali, segundo a média de permanência. Aqui é o que a gente encontrou. O primeiro jogo, imediatamente após a mudança, traz 27% de probabilidade que o novo treinador empate o jogo. Mas estatisticamente não garante uma vitória. De 2 a 6 jogos, estatisticamente, considerando as mudanças, os clubes que mudaram, os treinadores que entraram e aqueles que permaneceram, nós não enxergamos variação estatística. Somente no 7º jogo, um novo treinador consegue oferecer uma condição parcial de influência sobre o resultado de 3 pontos. Ou seja, após um novo treinador assumir o cargo, considerando todas as mudanças nos 16 anos sob análise, somente no 7º jogo ele vai conseguir atribuir uma parcela de 31% para que a equipe vença a partida. E uma parcela de até 41% para que a equipe pelo menos empate o jogo. Do 8º ao 10º jogo, não há resultados estatisticamente significativos. Ou seja, após a mudança de comando técnico no futebol brasileiro, considerando todos os números que vocês já enxergaram, nós estamos avaliando de forma econométrica, o novo treinador só tem uma devido à mudança, especificamente por causa da mudança, essa mudança só traz um benefício parcialmente positivo, porque não é 100%, é 31%, ainda com margem de erro, de se vencer o jogo na 7ª partida, ou de se empatar. Muito embora a gente tenha ali resultado estatisticamente significativo para um empate. O que isso quer dizer? De novo, voltando naquele calendário de média de permanência. Ora, se um treinador assume um cargo novo, ele tem em média 65 dias para prevalecer, que dão 2 meses, 8 finais de semana,
finais de semana, e ele vai disputar de 8 a 10 jogos, em média, suponha que ele dispute 8 jogos, se ele só consegue entregar um resultado estatisticamente, cientificamente comprovado, uma melhora no 7º jogo, quer dizer que na véspera da demissão dele é que ele ofereceu uma melhora, e aí já começa o ciclo de novo. Essa é uma constatação científica, como eu já tinha antecipado, de teoria do ritual do bode expiatório. Por quê? Nós não temos... Se nós tivéssemos uma sequência grande de resultado, de probabilidade influenciando a conquista de pontos, nós teríamos o senso comum. Se nós tivéssemos percentuais negativos, nós teríamos a teoria do círculo vicioso. Mas nós temos uma janela aqui esperando até o 7º jogo, sem sequência estatisticamente comprovada de que a mudança traz benefício para o clube. Ou seja, são resultados neutros. A mudança de comando, na verdade, ele é um mero lavei as mãos, entreguei o cargo para um novo treinador, seguiu, diminuiu a pressão, seguiu o trabalho, seguiu a rotatividade. O que o estudo científico, né, essa estatística avançada, comprova nesses 16 anos de Brasileirão? O treinador de futebol começa a apresentar algum resultado com, efetivamente, 7 a partir do 7º jogo. Isso é o que a pesquisa aponta olhando para trás nos últimos 16 anos. Então, com 8 jogos, ele já começa a mostrar a que veio. Isso é o que a estatística, os números comprovam. Acontece que os clubes, né, através dos presidentes, diretores e os seus executivos, têm por prática medir a capacidade do treinador pelos últimos 4 resultados, sem considerar as vitórias e as conquistas antes disso. O treinador, ele costuma ser avaliado num prazo de até 4 jogos. 4 jogos definem a carreira, a vida, o histórico de um treinador no Campeonato Brasileiro. Isso é o que a pesquisa prova. Acontece que se ele precisa de 7 a partir do 7º jogo, e quando é feita a troca, a janela dos últimos 4 jogos é que realmente definem se ele é bom ou não, segundo a estatística, ele jamais vai completar o ciclo para começar a mostrar alguma coisa. Porque com 4 jogos, se os resultados forem adversos, a atuação dele já está comprometida e ele já perdeu o emprego. A quem interessa isso? O que há por trás dessas trocas se a gente tem na matemática comprovado que quando se substitui um treinador, efetivamente, antes de 8 jogos, ele não consegue apresentar algo satisfatório acima da média do que o time vinha apresentando. Por que você vai trocar? Por que um clube troca o treinador, sabendo que ele só vai começar a render a partir do 7º jogo? E por que essa janela de 4 jogos fazem toda a diferença? O que está acontecendo dentro do futebol para motivar essas trocas precoces, imediatistas, que elas não contribuem nada para o desenvolvimento do futebol brasileiro? A probabilidade de dar errado é muito grande e os números comprovam que dá errado. Então, essa prática precisa ser mudada. O conceito precisa ser revisto. El entrenador, ¿qué hace? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Ahora viene lo paradójico. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los 2 caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses
específico y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? El mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era a generar esto, porque... No, les explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? A gente está evoluindo bastante, os técnicos estão estudando. Hoje tu vê jogos da Série B muito organizados. Tu tem uma série de profissionais que estão sim se aperfeiçoando e tu vê mesmo na Série B técnicos e equipes extremamente organizadas. Então, há profissionais sim em evolução, há clubes sim em evolução, há ex-atletas que estão buscando conhecimentos e se aperfeiçoando bastante. Então, o que nós temos que ver? Temos que ver que um técnico tem que fazer um trabalho com início, meio e fim, gente. Nós temos que mudar de alguma forma o nosso conceito de futebol. Se nós quisermos que o profissional possa evoluir, a classe de técnico ela tem que ser cobrada. Eu falei da defasagem. Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho. Eu estou falando dos dirigentes, de quem comanda o futebol. Quem tem a responsabilidade de manter e que saibam também suportar a pressão da torcida ou de alguns torcedores, se não de todos, daqueles que se manifestam e que aparecem na televisão, né? Ou da mídia, que daqui a pouco dá uma divulgação excessiva e que tem parte importante na formação de opinião, inclusive dos próprios dirigentes, e que aí, em termos legais, as pessoas possam dizer, ó, no Campeonato Brasileiro, agora não vai trocar, só pode trocar um. Eu vou dizer o seguinte, só existe uma chance de nós pararmos com isso. Quando a Lei Caio Júnior realmente for aprovada no Congresso, quando a Lei Caio Júnior virar realmente uma lei em que os clubes não poderão mais demitir os seus treinadores, eles terão 6 meses, no mínimo, de trabalho. Se os clubes demitirem os seus treinadores, eles terão que indenizar os seus treinadores, porque poucas equipes fazem como o Coritiba faz. Se a gente lembrar um pouquinho, por exemplo, do Tite, que fez o Corinthians campeão do mundo, se ele fosse mandado embora, se eu não me engano, contra o Tolima, ele não teria conquistado um título mundial, mas porque o presidente naquela época era o André Sanches, que é um cara extremamente firme nas posições, como era o Eurico Miranda, muitas vezes, muito questionado por muita gente, por muitos treinadores, por muitos atletas, por mim mesmo. E ele falou, na época, para a diretoria, ele falou, não vou demitir o Jorginho, ele vai ficar com a gente até o fim, eu subi com o Vasco. Então, se não tiver uma posição dessa forte, se a gente tiver um ex-atleta ali, mas um cara preparado, você vê um Lazzaroni, você vê um Jair Pereira, você sabe, o Marcelo de Oliveira, que estava parado há tanto tempo, 2 vezes campeão brasileiro, eu acho que precisa um pouquinho mais de paciência, de calma e de ouvir as pessoas que vivenciaram isso por muitos anos. Eu tenho certeza que quando a Lei Caio Júnior for aprovada, e eu peço realmente aos deputados, eu peço aos senadores que olhem com carinho isso, porque a gente nunca vai atingir ao nível europeu se nós
demitirmos, por exemplo, como o Thiago Largue, em 6 jogos, né? É impossível que um jovem como aquele, ele consiga dar um padrão tático para aquela equipe em 6 jogos. Eu não consigo, por mais que eu queira, por mais que eu tenha vivência dentro do futebol, sou um ex-atleta, estou há 14 anos, estive como auxiliar técnico na seleção brasileira, pode chegar aqui qualquer um. Podem trazer o Mano Menezes para cá, podem trazer o Tite para cá, podem trazer o Dunga para cá, os últimos treinadores, o Filipão para cá. Não é fácil assim. E se ele se deparar com os problemas que a gente tem aqui, com a torcida xingando o treinador, com a torcida xingando os jogadores, não é assim que a gente vai resolver. Se nós não tivermos realmente uma lei que proíba, que realmente proteja o treinador, para que ele tenha tempo e que nós estejamos assim, que tenhamos pessoas do futebol, pessoas que pensem um pouquinho no clube, porque quando a gente pensa em demitir o treinador com facilidade assim, eles estão pensando no clube. Então eu acho que é com esse pensamento que a gente tem que ir daqui para frente. Varinha de condão não é solução. Ele precisa de tempo, todo mundo precisa de tempo para desenvolver o seu trabalho. Aí quero terminar com uma palavra, uma citação do Mansur. Ele fala assim, trabalho de 5, 6 meses não é bom nem ruim, é um trabalho incompleto. Eu tenho dificuldade de estabelecer um conceito de um trabalho bom ou ruim se ele não tiver um mínimo de desempenho, de desenvolvimento possível. Não é assim o futebol. Nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter uma capacidade de discernimento, nós temos que ver que metodologia ele tem, nós temos que saber que preparador físico vem junto com ele. A coisa é muito mais ampla. E essa oportunidade está tendo, sim, dessa discussão, e ela prolifera para todos os níveis. E nós, técnicos, temos que ter assim, para e não assume as outras equipes. É uma só, 2. Então nós também, sim, e bastante vindo da nossa classe. Galvão, vou ser pretencioso. Se nos proporem tudo isso, eu tenho certeza que, se não na totalidade dos técnicos, todos vão aceitar. Ou se não na totalidade, 90% deles vão aceitar. Isso que o Tite falou do Roger. E os dirigentes têm que aceitar do outro lado. Porque tentaram fazer isso e os dirigentes não aceitaram. Exatamente. Perfeito. Foi colocado, a CBF, o presidente Caboclo colocou porque conversou comigo, e nós conversamos a respeito. E o presidente colocou para os técnicos do Campeonato Brasileiro. Olha, essa proposta, que era uma proposta, eu acho que é na Itália, que é da mesma forma, em outros países tem. Mas, enfim, que ela é para o bem do futebol brasileiro. A substituição de um só. Não. Existe um terceiro componente envolvido nessa conversa, que é ótima, que é, o primeiro, são os treinadores. Eles já toparam. Segundo, são os clubes. Esses ainda não toparam. E se houver esse consenso, vai provocar uma mudança de comportamento no torcedor. Porque hoje em dia, o torcedor, na hora que as coisas não dão certo, eles querem a cabeça do treinador. Se o torcedor entender que a coisa não está funcionando e que você só tem mais uma troca, talvez o tipo de cobrança e de manifestação seja um Deixa para trocar no limite. Né? Só quando não der mais, vai ter que ter mais paciência. Seria a maior modificação de estrutura do futebol brasileiro dos últimos não sei nem quantos anos. Seria a maior alteração do futebol brasileiro dos últimos não sei quantos 50 anos por aí. Porque todo mundo vai aprender a buscar outra solução. É isso. O jogador que não está jogando, ele não vai ficar esperando o próximo. Que também é uma parte importante na discussão, porque o jogador, e não é o jogador, é qualquer profissional, quando ele sente que a liderança está perdendo força, fica muito mais difícil de você convencê-lo do contrário. Não é mais responsabilidade, o homem vai cair. O homem vai cair, porque o resultado está ruim. Não, mas então não vai cair o atleta? Eu sou ex-atleta. É isso mesmo. Assuma a tua parcela de responsabilidade. Assuma e de forma conjunta tu pode sair dessa situação. E é um conjunto mesmo. Essa educação ao torcedor que o Caio citou. A nossa posição de dizer assim, nós, jornalistas, estamos... os técnicos estão prestigiados, nós estamos derrubando ou não derrubando, nós não sabemos se o cara perder amanhã, se ele vai cair ou não vai cair. Além de educacional, eu acho que seria proveitoso.
É a profissionalização do dirigente também, que eu acho que é tudo, Noriega. Formar mais ex-atletas que possam trabalhar no futebol como dirigente. Lógico, é dirigente que saiba cobrar o treinador, a quem o treinador respeite quando seja contestado, quando diga não, é tudo. Do jeito que está, fica naquele começo de conversa do Tite. A hora que o negócio aperta, velho, troca o treinador, eu vou ter um sossego aqui, chega o cara novo, vamos lá, o time melhora, e depois pode estabelecer até um seguro em relação a isso para o treinador que vai ficar sem emprego. Exato. Esse vídeo ele deixa muito claro o ciclo vicioso que há no futebol brasileiro. Um treinador trabalhar no Campeonato Brasileiro, ele precisa estar certificado. Sem a sua capacitação, ele está impossibilitado de dirigir um clube no Campeonato Brasileiro. Por exigência da CBF, que segue o protocolo da FIFA e da Conmebol. Então o treinador precisa, para atuar no Campeonato Brasileiro, para chegar na licença A, que é que dá a ele esse direito, ele precisa passar pela licença C, licença B, chegando à licença A. A licença Pro, ela habilitaria o profissional, ou habilita, isso é algo que está sendo discutido, para trabalhar fora do Brasil. A licença A já permite que o treinador atue no Campeonato Brasileiro. E o treinador, para buscar essas licenças e essa capacitação, ele precisa de investimento. Investir na sua capacitação e na sua habilitação. Ele precisa enfrentar um mercado que tem mais treinador do que vaga. O fato de você estar licenciado e habilitado e até capacitado não te dá direito a uma vaga no mercado de trabalho. Então o treinador muitas vezes investe, se habilita, se capacita e precisa dormir todo dia com desemprego. Você pode estar se perguntando se o treinador de futebol tem medo de ser cobrado. Ou pode estar nos perguntando por que fizeram essa pesquisa, por que levantaram essa bola, por que esse assunto agora? O treinador agora não quer assumir a sua responsabilidade? E a gente precisa responder isso para vocês. Será que a nossa escola brasileira de futebol ela foi formada por homens covardes? Por pessoas que se intimidaram com a pressão e com a exigência do resultado? Claro que não. Nós não estamos aqui com medo de absolutamente nada. Não tememos a pressão nem as cobranças. Queremos apenas que o futebol brasileiro cresça e que cada um faça o melhor dentro da sua área. E o maior exemplo que nós temos são dessas feras aqui. Todos eles cumpriram um papel de excelência na história do futebol mundial. Vicente Fiola, Moré Moreira, Zagallo, Parreira e o Filipão. Campeões, somos os maiores campeões do mundo. Nós não precisamos ficar dizendo isso, mas parece que de alguma maneira esquecemos de que somos, do que fizemos, da nossa capacidade, porque resolveram atribuir ao treinador toda a má sorte de responsabilidade de todos os desacertos do futebol brasileiro. Campeão dentro do campo, dentro das quatro linhas, jogando bola, e um futebol refinado, com qualidade, pelas mãos de treinadores de muita competência. E outros que também tentaram e deixaram a sua cota de contribuição. Porque não seríamos campeões sem a passagem desses outros profissionais, não estão todos aqui, mas que cada um deles deu a sua cota de contribuição para que cada um dos títulos que nós conquistamos pudessem vir para o Brasil. Eu não consigo ver esses homens aqui com medo de alguma coisa. Porque se você for parar para analisar o que foi feito dentro do campo por treinadores e atletas, tem gente devendo muito mais que os treinadores ao futebol brasileiro. Então essa pirâmide aí precisa ser invertida e atribuir a cada um a sua responsabilidade. Então, torcedor, a gente espera que com a apresentação desse material você possa tirar a sua própria conclusão. Nós, durante muitos anos, todos nós,
futebol da maneira em geral, fomos bombardeados de informações que vieram ou distorcidas, ou com poucos detalhes, ou desinformando, ou com pouca verdade. Enfim, os números mostram uma realidade da qual nós precisamos estar atentos. A história mostra que nós temos profissionais competentes, capacitados e que deixaram sua marca pelo mundo. Deixaram a marca brasileira do melhor futebol produzido no mundo. E nós não perdemos essa marca ainda. De onde tem que vir os avanços, de onde tem que vir o progresso, o respeito, o fair play, a educação financeira, o crescimento do futebol brasileiro, de onde tem que vir? Essa conclusão a gente precisa tirar junto, arredondar o futebol dentro do Brasil e mudar a história, para que a gente não complete 2 décadas sem um título mundial, para que o futebol brasileiro cresça, para que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do universo que é o futebol brasileiro. O torcedor, a mídia, os clubes, os treinadores, os atletas, todos. Ok, torcedor? E nós contamos com a sua ajuda na divulgação desse vídeo, no compartilhamento dele, para que outras pessoas possam, assim como nós, treinadores, pensar o que podemos fazer para melhorar o futebol brasileiro. Não só buscar o resultado dentro das 4 linhas e os 3 pontos, que tanto alega o torcedor, você, torcedor, a gente sabe disso. Nós também ficamos felizes quando vencemos um jogo. Mas o futebol brasileiro é feito só disso? Se fala tanto em reciclagem, em crescimento, em avanço, em capacitação. E qual é a parte do entorno que ainda não assimilou esse raciocínio e que precisa acompanhar os treinadores? Isso nós vamos analisar. Estão bem à frente de outras frentes que militam dentro do futebol e fazem com que o futebol seja eficiente ou não. Até a próxima. Fica com Deus aí.